Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao canal da Igreja do Sétimo Dia Movimento do Advento. Eu sou a irmã Mariana e esse é o irmão Igor Julião. Nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da lição 3 dessa semana, que tem como título A Imutável Lei de Deus. Hoje nós vamos estudar e explanar a questão 3 da terça-feira, dia 13/7. A questão 3 nos pergunta o que Jesus e seus seguidores jamais fizeram. Na questão passada, nós aprendemos qual foi o ensinamento de Jesus a respeito do sábado, qual era a postura dele a respeito do sábado e também em relação a todos os outros mandamentos. O texto de João 15, e versículo 10, nos diz assim: Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. O texto do Espírito de Profecia nos explica. Jesus disse no final de seu ministério terreno: Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Nem o Salvador, nem seus seguidores jamais quebraram a lei do sábado. Se os judeus tivessem sido capazes de sustentar sua acusação contra Cristo como um violador do sábado, como tentaram fazer, eles não teriam necessidade de trazer falsas testemunhas a fim de que pudessem assegurar sua condenação e morte. Mas porque nenhuma falha pôde ser encontrada nele, a fim de garantir sua morte, foi necessário que os homens cometessem perjúrio ao testemunhar uma mentira. Então, irmão Igor, o que Cristo e seus seguidores jamais fizeram? Eles nunca quebraram a lei de Deus, em hipótese nenhuma. Eles nem quebraram e nem ensinaram a quebra da lei de Deus. Os discípulos de Jesus, eles observavam os preceitos da lei e observavam com muito zelo e com muito esmero, porque assim Cristo os ensinava. Eles aprenderam na lei mosaica a observância dessa lei e essa obediência ela foi enfatizada por Jesus. Irmãos, você não vai encontrar nas Escrituras, e nós estamos nos detendo muito na questão do quarto mandamento da lei de Deus, a guarda do santo sábado. Não vamos encontrar nas Escrituras o ensinamento de Jesus Cristo, por exemplo, dizendo: a partir de hoje o sábado não necessita mais ser guardado, até porque eu serei imediatamente cravado na cruz, e depois da minha morte e ressurreição, vocês agora não necessitam mais guardar o sábado. Não existe esse ensinamento. Não existe esse modelo de transição da guarda do sábado até mesmo para outro dia, como alguns ensinam. Então nós vamos ver, irmãos, pelo texto de João capítulo 15, verso 10, que se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. A guarda dos mandamentos de Deus não é um jugo pesado para aqueles que observam. A guarda dos mandamentos de Deus é feito prazerosamente, por amor a Deus, por amor a Cristo. O salmista Davi, ele diz no seu salmo 1, ele diz: Bem-aventurado o varão que não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes o seu prazer, a sua alegria, a sua satisfação, o seu amor está na lei de Deus, e na sua lei meditar dia e noite. Então, irmãos, é maravilhoso quando você se coloca em obediência a Deus. Então, Jesus e seus seguidores jamais fizeram com que a lei fosse transgredida, jamais fizeram pensar que a lei tivesse passado de maneira nenhuma. Muito pelo contrário, eles não teriam necessidade, falando agora dos acusadores de Jesus, falando de Caifás, falando de Pilatos, falando de tantos que o acusaram de transgressão da lei de Deus, de transgressão da lei mosaica, de fazer aquilo que não era lícito que se fosse feito em dia de sábado. Falando destes, eles nunca tiveram uma prova de que Jesus transgrediu a lei mosaica. Nunca tiveram. Porque se eles tivessem tido, isso seria suficiente para apedrejá-lo. Seria suficiente para apedrejá-lo. No entanto, nós vamos ver o caso da mulher adúltera que foi pega em adultério,
que foi pego ali no ato do adultério, e ela foi levada aos pés de Cristo. E o que Cristo disse a ela? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ali era um teste, era uma prova, porque se Jesus dissesse não apedreja, ele estava indo contra a lei. Se ele dissesse apedreja, estava indo contra aquilo que ele ensinava, a lei do amor de Deus. Então Jesus, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, sabiamente, ele disse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quando se retiraram um por um, largando as suas pedras, e ele olhou para aquela mulher e a amou e disse: vai, não peques mais, se os teus acusadores não te condenaram, nem eu te condeno. Irmãos, essa é a lei de Deus, essa é a lei do amor, essa é a lei que nós devemos observar. Nós não precisamos transgredir o mandamento de Deus para dizer que amamos a Deus, e nós também não precisamos fazer com que a lei de Deus pareça ter sido abolida para que as nossas próprias conveniências seja colocado agora na obediência a Deus. Não devemos fazer como a tradição dos homens, mas devemos fazer como assim diz o Senhor. Amém. Então, muito interessante essa questão. Na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, nós lemos que os judeus, os fariseus, né, eles procuravam motivos para matar a Jesus, para tirar a vida dele. Então, eles procuravam mesmo, eles colocavam pessoas atrás dele para testar e para fazer perguntas. E Cristo, ele, como o irmão Igor falou, inspirado pelo Espírito de Deus, ele sempre respondeu sabiamente e agiu sabiamente. E ele não pecou, ele jamais pecou. Então, se essas pessoas, os inimigos de Jesus, que andavam atrás dele o tempo todo, procurando um motivo para o condenar, tivesse encontrado um motivo para isso, eles teriam feito isso. Se o sábado, se Jesus não tivesse observado o sábado, que era uma lei que eles guardavam e que tem uma origem divina, se Cristo tivesse quebrado esse mandamento, os judeus teriam sido os primeiros a usar isso contra Cristo e para usar isso como motivo para matar a Cristo. E como o texto fala, eles não teriam tido a necessidade de pagar pessoas para que mentissem sobre Jesus e sobre as suas atitudes. Então, já que isso não aconteceu, foi necessário para aqueles homens maldosos, foi necessário que eles pagassem pessoas, que essas pessoas cometessem falso testemunho, para que assim Cristo fosse crucificado e morto. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, prezados ouvintes, vocês que estão tendo a oportunidade de ouvir essa explanação, reflitam, meditem. Será que, guardando os mandamentos de Deus, nós estamos fora daquilo que Jesus nos ensina? E a guarda do sábado? Você guarda o sábado? Reflita, porque esse também é um preceito da lei de Deus. Lembre-se que Cristo diz que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então que você busque todos os dias da sua vida andar em fidelidade à lei de Deus como prova do seu amor para com Ele. Que Deus o abençoe. Se você gostou desse conteúdo e desse vídeo, curta, comente, deixe os seus comentários aqui abaixo. Se inscreva também no nosso canal, ative as notificações na opção todas, para que todo o conteúdo que for postado aqui você possa ter acesso ao mesmo e assim a sua vida seja abençoada. Também compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares para que essa luz, essa mensagem também chegue até eles. Muito obrigada.